E por conta disso, eu, inclusive, decidi sair da escola. Como em qualquer outra área da vida dos negócios, um bom produto é o que vende. Hoje em dia, você não vai num shopping para poder comprar qualquer tipo de coisa. Basicamente, o dropshipping é uma escola do digital. Eu comecei com R$160, que era o mínimo. Hoje em dia, você consegue começar com ainda menos. Eu decidi tomar essa decisão que foi muito ousada. Um vídeo por dia, durante 30 dias, você tem 150 possibilidades de viralização. Então, hoje, se você, cara, não tem dinheiro, quer começar com nada... Fala, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos ao KiwiCast, o podcast da KiwiFi. Eu sou Carol Vilas-Nova. Eu sou Marcelo Gualberto. Pra você que ainda não conhece o KiwiCast, é o podcast que traz toda semana pessoas que fazem dinheiro através do marketing digital. E hoje a gente vai bater um papo sobre educação, e-commerce, outras cositas Daquele mais, negócio não é que a gente mesmo? gosta, né, Carol? Daquele jeitão, porque o nosso convidado de hoje começou no mercado de drop, inclusive com R$160 emprestados, quando ainda tinha só 15 anos, dá pra acreditar? Pouca coisa, hein? Se especializou no assunto e criou a maior formação de pessoas que fazem dropshipping no país, que conta com mais de 40 mil alunos e um faturamento de mais de 80 milhões de reais, gente, no mercado digital. Vamos explorar essa história aqui e saber como é que ele construiu esse império? Vamos conhecer esse moleque jovem com cabeça de gente grande, Carol? Bora, chama ele pra nós. Seja muito bem-vindo! Igor Gonçalves. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Estamos bem, Bem melhores demais. agora, né, Carol? Aí sim. Bom, uma honra estar aqui. Espero que eu consiga agregar bastante com vocês ao longo do podcast. Então, bora que bora. Legal. Vamos com tudo. E, cara, você começou sua jornada empreendedora muito jovem, né? 15 anos é uma coisa que foge Sim. muito do padrão. Sim. Então, conta pra gente o porquê você desenvolveu esse desejo tão jovem e o que é que te fez acreditar que era possível. Legal. Eu vejo que assim, a maioria dos empreendedores, quando eles entram dentro ou do mercado digital ou então do empreendedorismo normal, assim, não é tão bom separar as coisas não, mas enfim. É mais por necessidade, né? Raras as exceções que tem algum pai ou alguém da família que influencia, não, vai empreender, esse é o melhor caminho. E comigo não foi diferente, cara. Quando eu tinha ali os meus 11 anos de idade, meus pais se separaram por conta de dificuldades financeiras, né? Antes disso, eu vivia uma vida muito boa, a classe média ali. Mas a empresa do meu pai quebrou. Por conta disso, eles se separaram. E minha mãe foi trabalhar de faxina. Eu fui morar com minha mãe. E, enfim, ao longo do tempo, né, faxina é um trabalho que desgasta muito, né, porque ele de segunda a sábado tá lavando banheiro, esfregando o chão, cara, isso ao longo do tempo vai desgastando. E acabou que ao longo do tempo minha mãe começou a ter dores no corpo, dores no ombro, dores na coluna. E eu vendo aquela situação, eu falei, cara, isso não vai durar muito tempo, né, vai chegar um ponto que minha mãe não vai conseguir mais trabalhar, e aí eu não sei o que pode acontecer com a gente. Então... Desde lá eu já tinha uma fagulha do empreendedorismo, trabalhei com outras coisas antes, mas cheguei a vender bolo de cenoura na escola para tentar levantar alguma grana, mas foi ali aos 15 anos de idade que eu vi no mercado digital a luz no fim do túnel, para conseguir empreender, enriquecer e consequentemente ter ali uma renda para ajudar minha mãe. Esse foi o principal objetivo. Com quantos anos você fez seu primeiro milhão? 16 anos. 16 anos. 16 anos. E a partir daí virou uma chave ali em você que viu, cara, não, o digital é o que eu preciso fazer daqui pra frente? Sim, sem dúvidas. Acho que até um pouco antes de eu fazer o meu primeiro milhão na internet, eu já tinha virado essa chave. Por quê? O modelo tradicional pra mim nunca serviu. A gente vê lá a maioria das pessoas hoje que entram numa faculdade que não querem seguir carreira, não querem ter um trabalho que vai ficar de segunda a sexta naquela mesmice todos os dias. Então, na minha visão, o modelo era um modelo falho, né? E eu me encaixava nesse padrão de querer continuar empreendendo, de querer crescer, né? E, enfim, quando eu comecei aos 15 anos de idade, eu já tinha um pouco dessa cabeça de... tá querendo crescer, buscar coisas diferentes, né? E por conta disso, eu, inclusive, decidi sair da escola. Antes mesmo, não sei se eu posso estar antecipando muitos assuntos, né? Mas antes mesmo de ter resultados dentro da internet, eu decidi tomar essa decisão que foi muito ousada. Então, eu já tinha uma certeza muito grande que o mercado digital era o futuro. Por quê? Porque cada vez mais as pessoas estão mais conectadas dentro da internet. E o modelo que eu estou presente, que é o modelo de vendas online, de produtos físicos sem estoque, ainda mais. Por quê? Hoje em dia você não vai num shopping para poder comprar qualquer tipo de coisa. É muito raro, né? Só se for alguma roupa ou algum tipo de produto que você tem uma urgência muito grande. Você pede, hoje em dia, grande parte das coisas pela internet. Verdade. Seja pelo Mercado Livre, seja pela Amazon, enfim, por algum outro site. Mas a maioria das compras já são feitas por essa nova geração
através da internet. E eu via isso e falei, cara, então, se eu posso vender produtos físicos, porque pra quem não sabe, o modelo de dropshipping funciona da seguinte forma, você tem uma loja online, onde você vende produtos físicos dentro dessa loja online sem ter estoque. É um modelo revolucionário que quando eu tinha 15 anos de idade, eu falei assim, pô, é rápido, barato e seguro, porque eu posso começar sem dinheiro. Eu comecei com R$160, que era o mínimo. Hoje em dia você consegue começar com ainda menos. Era rápido, porque vender produtos físicos na internet é muito escalável, como qualquer outro modelo de negócio na internet que é escalável. A internet ela é escalável, ela tem esse poder. E era seguro, né? Porque não era jogo do tigrinho, não sei nem se posso falar esse tipo de coisa aqui, mas... Os golpes. Não era Blaze que você coloca lá o seu dinheiro e perde, porque é um cassino, né? Então... tinha essas 3 características que me encantou, assim, quando eu comecei dentro do mercado digital. E essa fagulha do empreendedorismo veio através disso, dessa necessidade de precisar empreender, sabe? Muito jovem, Excelente. né? Muito jovem. Inclusive, cara, antes da gente entrar na sua especialidade, que eu tenho certeza que a galera que tá aqui acompanhando com a gente tá com papel e caneta, porque eles sabem que vão sair daqui com conteúdo valioso de drop, eu queria voltar um pouco na sua história e falar de um ponto que talvez muitas pessoas que estão acompanhando a gente estejam passando, que é... São muitos jovens que começam no digital e muitos passam por um embate com os pais, estão querendo explicar o que eles estão fazendo. Eu até peguei um Uber recentemente, que ele falou sobre o filho dele, que tava... Ele passa o dia no computador, diz que tá fazendo um negócio digital. Eu falei, nossa, olha, seu filho tá no caminho certo. Mas ele tem 16 anos. Eu falei, cara, mas acredite, ele tá fazendo uma coisa legal. Imagina se nessa época você já tivesse conhecido o Iago, você poderia falar, cara, eu conversei com um cara esses dias que 16 anos já filho 1 milhão. Exatamente. Então, no seu caso, como é que foi pra você lidar com os seus pais, né, os familiares, as pessoas que viam isso como um desafio na época, e até mesmo você falou, tomei uma decisão muito arriscada e corajosa, porque você tinha confiança, que foi, sair da escola pra focar no meu sonho. Como é que foi esse período pra você? E como que você conseguiu superar esse processo tão desafiador? Legal, eu falo que assim, você que tá começando agora e não tem resultados ainda, é muito difícil seu pai, sua mãe, sua família acreditar em você, principalmente se ela vem de uma geração mais antiga. Onde que você já se viu um moleque de 16 anos de idade ficar milionário dentro do quarto? Começando com R$160. É uma coisa muito nova. A gente tá vendo uma leva de jovens empreendedores ficando ricos com a internet, mas é uma coisa muito nova. Isso tá vindo, sei lá, de 3, 4 anos pra cá recentemente, né? Então, pra quem tá fora dessa bolha, pra quem não tá acompanhando a internet, o digital, acredita que isso tudo não existe. Na real, elas nem têm concepção, elas não têm consciência que isso acontece. Então, eu diria pra quem tá nessa mesma situação que eu estava lá atrás, que assim, você tem que mostrar resultados. Se você não mostra resultados, você não vai conseguir convencer ninguém de nada. Você deve se isolar dentro do seu quarto, pelo menos por 12 meses, pra focar, estudar, trabalhar e com isso colocar o dinheiro e falar assim, pô, eu tive resultados, isso aqui é um negócio que dá certo. O que eu vejo acontecendo muito dentro do mercado são pessoas que às vezes começam na segunda-feira e na sexta já quer ter R$1 milhão na conta, né? Vem muitos podcasts aqui da Wi-Fi e falam assim, nossa, olha a quantidade de pessoas que tiveram sucesso e realmente é uma quantidade que está cada vez maior. Só que sem dúvidas, vocês que são entrevistadores aqui, vocês sabem e conhecem as histórias dessas pessoas que elas tiveram muito foco, muita determinação e que 99% não foi fácil. E aí quando você que tá assistindo agora se perguntar, nossa, mas pra mim tá difícil igual foi pra todo mundo, cara. Você tem que levar em consideração que assim, as coisas elas não vão vir do dia pra noite e se você não tem resultado, dificilmente alguém vai acreditar em você. Então assim, o que eu falaria pra essas pessoas é mostrar resultado mesmo que seja difícil. E pra mim foi um pouco delicado quando eu saí da escola, porque eu tinha muita certeza que iria dar certo, né? Eu até tava conversando aqui antes mais cedo com o Marcelo, eu falei assim, cara, a ignorância, a falta de conhecimento, às vezes ela é boa, porque ela te dá coragem pra tomar atitudes como essa. Eu era muito jovem, falei, cara, o que eu tenho a perder? Eu tenho 15 anos de idade, se acontecer qualquer coisa, eu posso fazer a escola de novo e é isso, sabe? Mas hoje em dia, pra mim, não faz mais sentido. Então, eu tinha tomado essa decisão e quando eu saí da escola, as pessoas que estavam próximas a mim não gostaram disso, igual eu falei, obviamente, e chegaram até me denunciar pro conselho tutelar. Hoje em dia, eu enxergo isso como uma medida de proteção, uma medida de carinho. Essa pessoa que chegou a fazer isso, a gente tem um relacionamento normal, mas na época foi muito difícil, porque os meus pais, que até então, igual eu falei com vocês, até os 11 anos de idade viviam uma classe média, eu estudava em colégio particular, inclusive, antes dos meus pais quebrarem,
eles ficaram um pouco preocupados e até decepcionados ao ver que o filho dele não seria um engenheiro, ao ver que o filho dele não seria um advogado, ao ver que o filho dele não seria ali um médico, né? Que ele iria ser empreendedor digital. Eu falei, como assim, né? Tanto é que pra me explicar, meu pai ele foi só acreditar que eu tive condições mesmo, cara, depois de 2 anos que eu já tinha feito meu primeiro milhão, quando eu comprei meu primeiro carro. Ou seja, mesmo eu já tendo mudado de vida, tendo empresa, tendo colaboradores, para algumas pessoas você tem que tangibilizar isso em matéria, né, em um carro, pra ela ver e falar assim, nossa, o negócio realmente é real, é concreto, não é número na tela, né? Porque você pode ter 1 milhão dentro da QIFI, mas às vezes pro seu pai, pra sua mãe, ela acha que ele é joguinho, entendeu? Sim. É fato, eu já contei a história aqui algumas vezes, meu pai, ele acompanha boa parte dos episódios que a gente grava e ele me fala recorrentemente, meu filho, eu só acredito porque é você que me diz que é verdade, que é você que tá ali gravando com essa galera, porque se não fosse isso, eu não ia conseguir acreditar. Então é uma realidade que pra gente que tá no meio do mercado é isso, é sobre isso. Mas pra quem tá fora, que vem da geração mais antiga, cara, é uma coisa muito subjetiva, abstrata, né? Sim, sim. O dinheiro ali parece de mentira, né? O dinheiro na tela. Agora, Iago, a gente sabe que o dropshipping continua sendo a porta mais popular de entrada para quem quer trabalhar com o digital. E pensando que a galera já pegou essa dica aí que você trouxe de mostrar resultados, para alguém que tá começando, quais são os primeiros passos que essa pessoa precisa dar para começar a ter resultados com o dropshipping? Boa. Legal. Bom, igual a Carol falou aqui, basicamente o dropshipping é uma escola do digital. Por quê? Porque você vai aprender de copy, de tráfego, de design, de suporte. Você não vai se tornar um especialista nessas áreas. Mas como ele pincela de tudo um pouco, você acaba ficando muito generalista. E eu acho isso muito bom. Na minha visão, cada vez mais a gente vai viver uma era, principalmente por causa das inteligências artificiais, que pessoas que são generalistas, que têm conhecimento de muitas áreas, vão conseguir sobressair. E o dropshipping ele é bom por conta que, igual eu falei, você consegue começar com pouco dinheiro. E aí, qual que é o lance? O que você consegue fazer, né? O que você deve fazer para começar ali sem capital e conseguir, né, ter um resultado expressivo? Basicamente, eu enxergo que assim, como em qualquer outra área da vida dos negócios, um bom produto é o que vende. Uma boa oferta é o que vende. Então, você deve encontrar o que hoje funciona, seja no Brasil, seja na gringa, seja, sei lá, nos Estados Unidos, na Europa, enfim. Você deve encontrar alguma oferta, algum concorrente, né, que já esteja vendendo alguma coisa validada. Pode modelar aquilo ali, ou replicar, fazer melhor, ou fazer algo diferente, mas se inspirando. E se você não tem dinheiro, investir em tráfego gratuito. Hoje em dia, a gente vive uma era dos vídeos virais, né? Então, quando eu comecei lá atrás, o TikTok não tinha tanta força quanto tem hoje. O Instagram, o Reels não tinha tanta força quanto tem hoje. Eu não tinha tanto conhecimento, por exemplo, em criar uma DNVB, uma marca, uma marca de um produto só, né? Que a gente chama de One Product Store, que é basicamente uma loja de um produto só. Que lá na gringa esse conceito ele é muito forte. Então, hoje se você, cara, não tem dinheiro, quer começar com nada, primeiro, vê o que vende, vê o que já está validado. Segundo, cria uma mini marca, né, uma mini loja de um produto só e cria, através desse produto, vários conteúdos virais dentro do TikTok, dentro do Reels. É bom que você consegue dar 5 tiros com um conteúdo só, que é no Shorts, no Reels, no TikTok, no Pinterest e no Kawaii. Com um vídeo só, você dá 5 tiros. Ou seja, se você faz um vídeo por dia durante 30 dias, você tem 150 possibilidades de viralização. Isso é muito bom, anota isso. E com base nesses vídeos, vamos supor que desses 150, um viralize, você consegue fazer pelo menos suas primeiras vendas no mercado digital. Você vai ficar milionário? Não. Você vai ficar milionário com tráfego pago, com escala, que são coisas que também dentro do dropshipping você tem que aprender, né? Exatamente. E é por isso que é muito bom, porque é uma escola do digital. Olha que maravilha, você consegue aprender de tudo um pouco. E aí, o próximo nível que eu enxergo dentro do mercado de drop é você criar uma marca. E aí com marca você cria um negócio chamado valuation, e com um negócio chamado valuation você vende a sua empresa para alguém, para um fundo, ou então você pode continuar com ela até o momento que você quiser. Mas é sempre importante salientar isso aí, que assim, empresas têm 3 destinos: ou a empresa quebra, ou a empresa é herdada, ou a empresa é vendida.
o melhor destino é a venda da empresa, né? Então, assim, você que está começando agora, já tem a mentalidade de colocar a sua empresa para venda. Ou seja, já preparar ela para ela não depender de você. Já começar dentro do mercado sendo profissional, sabe? Estruturando o negócio mesmo. Porque se você for apenas um amador ali que faz uma grana, pô, beleza, mas tem que lembrar que as coisas são temporárias, né? Os ciclos do mercado vêm e vão. Então, hoje em dia tá fácil para você anunciar, você pode ali ter um CPM baixo. O que é CPM? É o custo que você tem para anunciar, basicamente. E ao longo do tempo isso tende a encarecer, tá? Então, se você não é profissional e não pensa a longo prazo, acho que isso pode ser um problema aí. Perfeito. Muito bom, cara. A gente vai falar, inclusive, dos próximos níveis no mercado. A gente vai falar sobre tráfego, escala, sobre LTV. Mas antes... Eu fiquei preso em uma parte que você falou ali, que você falou, cara, se você tá começando, você precisa encontrar uma oferta que tá validada, um produto que já tá vendendo, porque isso acelera muito o processo, né? Como se fosse encurtar um caminho do que uma pessoa pegar um produto, ver se ele funciona ou não. Mas pensando que muito do drop é você tá com o produto certo para escalar a oferta correta. Como é que você faz para identificar um produto que tá vendendo a ponto de, cara, nesse produto aqui que eu vou apostar? Boa, pergunta muito boa. Existem algumas maneiras de você conseguir ver se alguém está escalando um produto ou não. A primeira delas é você através de plataformas que trabalham com isso, né? Plataformas de espionagem, etc. Mas aí você tem que pagar uma plataforma. Eu, inclusive, já fui dono de plataforma e sei que a quantidade de dados que você tem ali é muito grande. Mas eu tô fazendo esse podcast porque eu sei que a maioria de vocês começam sem dinheiro, igual eu comecei. Então a maneira mais simples e grátis que você pode fazer é jogar na biblioteca de anúncios do Facebook o domínio que o cara tem. Quando você faz isso, você consegue ver a quantidade de anúncios que essa pessoa está rodando. Se ela tem uma quantidade ali acima de 50, 80 anúncios rodando, possivelmente ela está escalada. Ou seja, o que é escalada, pessoal? É fazer muitas vendas. Ou seja, ela está com uma robustez de venda muito grande. É uma estrutura maior também. Então esse é o primeiro ponto. Para você saber se está validado, né? Agora, você que está começando do zero e não quer pegar uma oferta de alguém, não quer pegar um produto que já vende na gringa aqui no Brasil, enfim, você pode contar com essas 3 características. Essas são as 3 características que você precisa saber se um produto vende ou não. Primeiro, se ele resolve uma dor forte ou um problema físico ou psicológico. Tem que resolver. Essa é a principal coisa que eu vejo que as pessoas pecam. Não identificar se o problema resolve uma dor ou um problema forte. Segundo, se o mercado é escalável. Não adianta se querer enriquecer vendendo uma luminária de Fortnite. Eu comecei vendendo uma luminária de Fortnite. Olha só. É um mercado que, você pega, sei lá, se 2 milhões de pessoas no Brasil jogam Fortnite, quantas estão dispostas a ter uma luminária do jogo na casa delas? Só o fundo de funil do Fortnite. Né? Muito escasso, muito limitado. Então, descarta. Você tem que encontrar produtos que sejam como uma luminária solar para você colocar na casa de qualquer pessoa, uma casa comum. No Brasil tem 60 milhões de residências. Se cada residência pode ter 10 luminárias solares, eu tenho ali um mercado de 600 milhões de luminárias que eu posso vender. Só no Brasil. Terceiro, balança do preço / valor. Preço é quanto você cobra. Valor é quanto você entrega. Isso tem um pouco a ver com a primeira característica. Mas, basicamente, você encontrar produtos que realmente agregam valor na vida da pessoa. Se você cobra um preço abaixo do que o valor que agrega na vida dela, com certeza sai venda. Um exemplo disso são, sei lá, cintas modeladoras. Cara, eu já vendi muita cinta modeladora. Por quê? Porque fazer dieta, fazer todo o processo é demorado, é difícil, custa caro. E às vezes a mulher ela quer ficar com a cintura fina. Se é uma quarta-feira, ela quer ir pra sexta. Não dá tempo mais, entendeu? Aí ela comprando uma cinta, ela consegue se sentir mais atraente, ter um corpo modelado, né? Entrar no vestido que ela quer pra sexta-feira e ir numa festa, entendeu? Então a gente tem que vender isso. Ninguém acorda de manhã cedo querendo comprar uma cinta modeladora. A mulher acorda de manhã cedo querendo se sentir mais atraente, querendo se sentir mais gostosa, querendo sair à noite no vestido que ela quer. Então, assim, eu acho que a gente encontrar essas... Eita, a Siri tá falando aqui. A gente encontrar essas nuances, assim, são as mais legais aí. Eu vi um corte, cara, esses dias do João Apolinário, que ele falava assim, pô, ninguém levanta de manhã cedo querendo comprar uma centrífuga. As pessoas levantam de manhã cedo querendo tomar um suco de laranja fresquinho, gelado. Ninguém levanta de manhã cedo querendo comprar uma furadeira. A pessoa levanta de manhã cedo querendo ver um quadro bonitão na sala dela. Verdade. Então são essas nuances aí que... Perfeito.
Cara, quanto tempo você ficou focado na sua operação de drop até decidir ensinar o que você já tinha aprendido para outras pessoas? 2 anos. 2 anos. 2 anos. E como é que foi esse processo de se tornar infoprodutor a partir daí? E passar o seu conhecimento para outras pessoas? Legal. Na real, foi por pressão externa mesmo, sabe? As pessoas começaram a pedir. Sim, e outros players do mercado também falam assim, cara, você tem que lançar, você tem que ensinar as pessoas também. Foi muito do acaso, eu não tinha essa pretensão tão grande. Tanto é que quem é seguidor meu, old mesmo, eu produzo conteúdo desde 2019. Só que eu produzia muito nos cocos, sabe? Eu não tinha pretensão nenhuma de vender nada. Eu tinha uma operação ali e esse sempre foi um hobby pra mim, né? Às vezes postar, etc. E como eu era muito novo e tinha muito resultado, e na época que eu comecei, não tinha, sei lá, jovens de 16 anos com muito resultado, com dropshipping. Então eu peguei uma bolha de mercado que ninguém falava, né? E aí, enfim, eu comecei ali a produzir conteúdo em 2019. Eu fui abrir minha primeira turma, que era de um treinamento. Isso foi em final de 2020 ali. Finalzinho de 2020. E aí depois eu fiquei uns 6, 7 meses sem abrir. Eu sempre fui muito mais escasso em relação a turmas, a treinamentos. Hoje eu tenho a FNM, né, que ela geralmente abre 2 vezes por ano. Então, esse lance de vender todos os dias, etc, pra mim, eu até tô mudando um pouco desse drive. Eu acho que, assim, tem pessoas que não esperam, né? Você acabar ali o espaço inteiro pra acabar entrando. Mas, voltando à sua pergunta, pra mim foi bem interessante porque, assim, quando eu lancei pela primeira vez, eu vi o quanto que o nosso conhecimento tem de impacto na vida das pessoas, sabe? E isso me despertou, falou, opa, então eu consigo ensinar, consigo ter mais uma fonte de receita, e isso me despertou pra querer continuar, sabe? E aí a galera gostou da metodologia, gostou da maneira como a gente ensina, e foi escalando, assim. Hoje a gente tem a maior formação de dropshipping do país, a gente tá expandindo isso pra outros mercados também, porque, cara, eu apaixonei por educação, gostei bastante do ramo, e a gente hoje tá expandindo pra construir a BQuest, que é a minha empresa de educação. Se você pegar a palavra BQuest e traduzir para o português livre, significa legado. Porque a gente quer realmente deixar um legado aí dentro da sociedade. E acredito que cada pessoa consiga deixar a sua própria marca dentro do mundo, dentro do universo, dentro da sociedade. E a gente trabalha para isso aí. Que legal, meu. Muito legal. Inclusive, mais uma dúvida em relação a isso. Quando você começou a ensinar, você teve que deixar a operação ou você continuou fazendo drop e ensinando ao mesmo tempo? Legal. Então, quando eu comecei a ensinar, em 2020, eu ainda tocava grande parte das coisas. A operação não era tão estruturada. Hoje eu tenho 60 colaboradores dentro da empresa e uma coisa que eu tô fazendo recentemente é começar a comprar operações de alunos. Então, por exemplo, eu ativamente não estaria trabalhando ali, por exemplo, subindo um anúncio, fazendo a página. É muito melhor e muito mais inteligente eu chegar e aportar meu conhecimento e aportar grana também, então a gente compra a participação mesmo, com dinheiro. E você ter ali apenas um papel de conselheiro, né, do que necessariamente ali tá... É igual a operação de educação, né, basicamente hoje em dia grande parte das coisas estão muito bem estruturadas ao ponto de o que eu faço na empresa é só o que depende de mim, que é gravar, por exemplo. Mas quando eu comecei lá atrás a ensinar, não era tão estruturado assim. Então foi um pouco caótico conciliar as duas coisas no começo, sabe? Imagino. Foi um caos. 2021, sem dúvidas, foi o ano que eu mais trabalhei na minha vida. Eu ia dormir 6 horas da manhã. Isso, e olha que doido, né? Tipo assim, eu já tava milionário nessa época. Eu já tinha R$1 milhão na conta. E eu não saía pra balada, eu não comprei um carro. Eu vejo a galera... Tipo, o cara faz 1 milhão, na outra semana já sai comprando as coisas, compra um carro. Tem gente que veio aqui no KiwiCast, gravou o KiwiCast e saiu daqui, foi na concessionária, meteu uma Porsche. Com 1 milhão faturado. E gravou Criativa Rodo. É isso. Caramba! Não, a gente já ouviu tanta história aqui, Iago, não tá ligado? Não, então, eu acho isso um pouco precoce, assim, sabe? Eu sou um pouco mais conservador, cara. E aí eu fiquei um ano e meio, 2 anos ali, até começar a ter mais liberdade, sabe? Tanto é que na empresa, anota esse conceito aí, pessoal. Você que vai começar a ganhar dinheiro,
tem um negócio chamado Open Doors. O que é Open Doors? É você pegar o custo fixo que você tem na sua empresa e multiplicar por 6 ou 12. Você pode ter um Open Doors mediano, que é de 6 meses, ou de 12 meses, que é o mais conservador. Eu tenho de 12 meses, ou seja, eu tenho um custo fixo da minha empresa no caixa dela, que eu não mexo nesse dinheiro, que chama Open Doors. Ou seja, eu tenho, mesmo se a empresa não faturar R$1, eu tenho 12 meses ali de custo fixo para segurar se, sei lá, a internet do mundo acabar. Se isso acontecer, acho que a gente entra em um colapso, né? Mas se isso acontecer, tem pelo menos 12 meses ali. E aí, voltando no ano de 2021, foi um ano que pra mim foi o que eu mais trabalhei na minha vida. Eu ia dormir 6 horas da manhã e acordava 3 da tarde, assim, e continuava, e trabalhava, porque eu tava tentando conciliar as duas coisas. E aí foi em 2022, 2023 que eu comecei a estruturar bem a empresa ao ponto das coisas se tocarem sozinhas, assim. E foi o ano que a gente mais cresceu. Ano passado a gente fechou com um faturamento de 30 milhões. Caramba. Um pouco mais, na real, mas assim, porque são outras vertentes, né? Mas você pega 2021, o resultado era muito inferior. E eu tinha muito trabalho operacional mesmo, sabe? Então, hoje em dia, a gente consegue ter uma diversidade maior de lojas, uma diversidade maior de produtos. Consigo fazer os lançamentos que a gente tem, consigo estar mais presente nas coisas e viver mais a vida. Porque uma coisa que eu enxergo muito no mercado digital, Marcelo e Carol, é que assim, o cara entra no mercado e se torna escravo do próprio negócio, né? É verdade isso, hein? Muito comum. Muito comum, muito comum. Mas a gente, por que isso? Só complementando essa fala, às vezes a gente tá no off conversando com alguns produtores, a gente pergunta assim, tá, e o que você faz lá pra se divertir, né, na sua cidade, não sei o quê. Falei isso hoje. Eu trabalho. Minha diversão, meu trabalho. Tudo bem, né? Não é um problema, mas... Mas talvez seja, né? Talvez. Isso acontece muito por aquilo que você falou, né? O digital é um mercado de necessidade. As pessoas entram porque elas estão com uma dor grande, geralmente financeira, mas não são pessoas que se prepararam para a vivência. Elas aprendem no processo. Então, elas aprendem o que é um processo errando, fazendo. Elas não pensam, eu vou abrir uma empresa, por isso eu preciso de processo. É tipo assim, cara, tá pegando fogo. O que é que eu faço pra resolver processos? Então tem esse negócio. Então, por isso que a gente se vê os produtores digitais, por muitas vezes se tornarem escravos do negócio, porque primeiro eles criaram uma oportunidade, depois virou um negócio. E aqueles que não conseguem se transformar um negócio, morrem e fogem do mercado. Agora, comigo foi assim, né? Foi uma oportunidade que depois se tornou um negócio. Acho que todo mundo vai ser assim, né? 99% vai por esse caminho. Agora, uma coisa que te dá uma vantagem competitiva muito grande é porque você teve uma experiência multifacetada no mercado. Você lidou com produto físico, agora você lida com produto digital e ainda tem a experiência de gestão empresarial, né, que te torna um empresário muito mais completo do que a média das pessoas que vão para uma oferta, fazem um estilo de venda. E aí eu queria tirar essa dúvida contigo, que é, quais são as técnicas e aprendizados que você conseguiu tirar do Drop e aplicou no mercado de infoprodutos, ou seja, do produto físico para o digital, ou são coisas 100% diferentes? Não, tem muito... Nossa, cara, eu acho que assim, eu me tornei o maior infoprodutor de dropshipping e de jovem, assim, que ensina no mercado digital, um dos maiores também, porque eu mandava bem no drop também, sabe? Igual eu falei com você, é uma escola. Tanto o lance de você entender sobre produto, sobre o que vende, o que não vende, pegar bem na dor, copy, esse tipo de coisa eu aprendi muito dentro do drop. Então, por exemplo, hoje a gente tem uma comunidade forte, tem uma marca forte, mas eu devo muito das coisas que eu aprendi no mercado digital ao dropshipping. Porque, igual eu falei, né? Você acaba tendo um pouco de contato com tudo ali. Então, eu diria que, assim, grande parte... É porque, assim, minha porta de entrada foi essa. Então, eu não me imaginaria começando em um outro modelo. Em alguma outra realidade paralela isso pode ter acontecido, né? Mas, enfim, eu acho que ajudou muito, cara. Mas pensando assim, um pouco mais a fundo, né? Por exemplo, uma pessoa que anuncia drop e uma pessoa que anuncia info. E você teve a experiência com os dois. O que muda na oferta, principalmente, de um infoproduto em comparação ao anúncio de um produto físico? Legal, boa pergunta. Qual que é o lance? Eu acredito que o dropshipping, o e-com, você tem uma venda muito mais rápida. Então, por exemplo, você tem que fazer um anúncio que a pessoa vai entrar e ela vai querer comprar naquele momento. Sabe? O relacionamento, ele é bem diferente do infoprodutor, por exemplo, porque raras são as marcas de dropshipping que tem uma marca pessoal, sabe? O infoprodutor geralmente é ele. Tendenciosamente, 99% do mercado é ele. Sim.
No Drop é uma marca mesmo, é uma marca institucional. Então, pra você trazer alma é um pouco difícil. Você tem que ter mais habilidade de branding. E aí, então esse é o primeiro ponto. O segundo que eu vejo assim, no Drop, geralmente você tem que fazer uma venda mais rápido. Então você tem que fazer uma oferta, um criativo que já chega e chama pra venda, né? No meu modelo de educação, por exemplo, as pessoas me conhecem, vão acompanhar os meus conteúdos. E depois, quando eu for abrir uma turma, ela já me conhece tanto ao ponto de confiar e às vezes nem olhar os lançamentos, os CPLs, né? Os episódios do lançamento. Ela vai lá no último, tanto é que, por exemplo, historicamente, o meu CPL 3, ele sempre, que é tipo o que antecede a venda, ele sempre tem um pico de views menor do que o da venda. Ou seja, o da venda tem um pico de views semelhante do CPL 1, porque a galera só entra no da venda. Já fica esperando, sabe? E aí é uma construção muito pessoal, né? Porque a pessoa confia em você. No Drop é um pouco mais difícil, a não ser que você bote a cara. E tem muitos cases de sucesso de pessoas que vão lá e colocam a cara e tá tudo certo também. Eu não posso fazer isso, porque senão todo mundo me copia. É foda, porque é um dos malefícios de você ensinar. Porque, por exemplo, uma vez eu mostrei minha loja, que tem uma loja de roupas masculinas, que chama Mr. Maverick. Aí eu mostrei um vídeo de um player chamado Daniel Penin e, cara, acabou a loja. Assim, eu tenho muito mais dificuldade pra conseguir escalar do que antigamente com ela, porque o pixel, né, o algoritmo do Facebook, vê lá vários alunos e eu não sei o que é cliente, o que é aluno, entendeu? Então a gente tem um trabalho, hoje em dia, por exemplo, cara, as lojas que a gente tem, igual eu falei que eu acabo comprando, eu não posso colocar as lojas no meu nome, porque senão, se o CNPJ tá no meu nome, os caras vão lá, jogam no Google, descobrem a loja e copiam lá toda. Então essa Mr. Maverick, por exemplo, tiveram outras pessoas que colocaram Mr. Mavericks. Entendeu? Caramba. Copiaram mesmo. Copiam tudo mesmo. Então é até um problema, pessoal. Se você tá entrando no mercado digital, busque fazer o seu melhor. Você pode modelar alguém, igual eu falei no começo do podcast. Agora, copiar 100%, não faça isso. Não faça isso porque, cara, primeiro que é prejudicial para você e segundo que você sempre vai estar atrás da pessoa que você copiou. Você não vai estar exercendo o seu máximo potencial. Além de prejudicar o mercado como um todo. Né? Eu lembro de ter visto muito, eu já caí muito em anúncio de drop, até comentei ontem na conversa que nós tivemos, que eu caí num anúncio, era um criativo, um vídeo mostrando umas marmitinhas fitness, assim, sabe? Muito legal, super prático pro dia a dia. Até mandei pra Bruna o vídeo, falei assim, olha, Bruna, me aguenta agora nos podcasts, no almoço eu comendo na minha marmitinha. Só que essa marmita nunca chegou, cara. Eu comprei, inclusive, comprei. Só que ela nunca chegou, Tem faz quanto tempo uns você comprou? 5 meses. Ah, não, então realmente não chegou, não deve chegar mais. Não vai chegar nunca mais. Só que era um anúncio, assim, tão convincente, sabe? Um vídeo que me fez querer o produto, que faz todo sentido o que você disse. Que no Drop a venda é muito mais rápida e eu também não fazia ideia que essa loja era uma lojinha de dropshipping. Só que eu também não tomei o cuidado. Drop sem shipping, né? Drop sem shipping. Eu não tomei o cuidado também de pesquisar, sabe, a veracidade da loja, enfim, tomar todos os cuidados necessários para entender se é um negócio de fato confiável ou não. Pegando um gancho dessa história, o que você recomenda para uma pessoa que tá vendo um anúncio tão atrativo quanto o meu e acha que aquilo ali é confiável pela qualidade do que você está assistindo, mas no final das contas não é? O que a gente pode identificar numa loja? É possível isso? Então, a gente só consegue saber com 100% de certeza depois, né? Porque eu já vi muitas lojas que às vezes o cara nem é golpista mesmo, tem boas atitudes, mas às vezes tem um problema logístico. Entendi. Às vezes o fornecedor não consegue entregar, ou então... Enfim, ele tem problema com envio. Na pandemia, por exemplo, todo mundo que vendia dropshipping ou qualquer importador teve dificuldade, porque não passava mais encomenda, né? O correio parou de funcionar. Mas, atualmente, o que eu enxergo se a loja tem um Instagram bem feito, se você vai no Reclame Aqui, se a loja tem um Reclame Aqui que eles respondem Reclame Aqui e não tem reclama... Que, tipo assim, você consegue ver se vai chegar ou não, se as reclamações do Reclame Aqui são de qualidade do produto, ou, sei lá, da demora do reembolso, porque sempre vai ter pessoas que querem devolução, sempre vão ter pessoas que vão achar que o produto não foi tão bom quanto, isso pode pegar em qualquer empresa, até a Apple tem esse tipo de problema. Agora, se você entra no Reclame Aqui, só tem reclamação de não chegar, é um primeiro indício de golpe, né? Segundo, se o Instagram é muito novo, né? Porque que acontece? Essas lojas golpistas, os caras fazem a loja, vendem
E depois somem, né? Então dura 2 meses essas lojas. Então se você for ver ali a publicação e tem 1 mês que o Instagram foi aberto, etc., né? Pode ser também um indício. Agora, eu tô vendo que o mercado digital como um todo, não só para drop, até para infoprodutos também, hoje vive uma onda de golpes muito grande, né? Tem o urubu do Pix, Sim. tem o... Eu posso falar essas coisas aqui? Pode. Tem assista vídeos e fique milionário, essas coisas assim. Tem o cara que vende kit 12 panelas por R$90, né? Cadeira ergonômica por R$100. Esse tipo de coisa acontece. E eu fico um pouco preocupado... assim, sobre as atitudes que os governantes tomam, né? Porque devia prender essa galera, cara. E assim, fica impune, sabe? O Brasil é o 2º maior país com golpes na internet. Bizarro, só perde pro México. Isso é loucura Então, mesmo. assim, é um tipo de problema que a gente vem enfrentando que atrapalha as pessoas honestas a conseguirem, né? Você tem um trabalho 2 vezes maior pra provar que você vende, entrega, né? Então... é foda, assim. Tanto é que outros modelos de dropshipping, tipo na Colômbia, Drop Latam, né? Drop Latam, Drop na Europa, Drop na América do Norte, nos Estados Unidos, vem ficando muito famoso por conta disso, por conta de golpes que a galera do Brasil passou e fica muito mais encucada, né? Isso aí atrapalha o mercado inteiro, né? Atrapalha. Agora, já que a gente entrou aqui nesse assunto de tráfego, de anúncios, vamos olhar o outro lado da moeda, não do cliente, mas o lado do produtor. A gente já recebeu aqui, Iago, vários especialistas em tráfego e eu tenho de confessar que a maioria deles era para infoproduto, né, Carol? Sim. Tinham poucos especialistas em tráfego para e-commerce, que eu imagino que deva ter suas peculiaridades em relação a um produto de info. Ou não, porque eu não sou especialista, né? Tô aqui na frente de um. Então me conta como é que você cria anúncios a título de, por exemplo, Facebook, ou não sei, talvez você use Google. Mas como é a criação de um anúncio num gerenciador para uma campanha de dropshipping? Cara, não tem muito segredo, não. O Facebook e outras plataformas, elas são bem intuitivas ao ponto de, tipo assim, você me dá conversão, compra, e é isso que ele vai te entregar. Tem alguns hackzinhos que a galera faz. Você vai lá e coloca uma campanha no CBO. E o que é CBO? Um tipo de campanha do Facebook. Então, assim, eu vejo que, cara, uma campanha de dropshipping e uma campanha de e-commerce tradicional não tem tanta diferença. A diferença é que, assim, às vezes o cara que tá começando no drop, ele não é o cara que começa no e-commerce, porque o cara que começa no e-commerce, ele tem estoque. Então, se ele tem estoque, ele tem mais dinheiro. E aí, o cara do drop é o moleque, é o Reginaldo, que tá no quarto dele com 16 anos, com a mesa da Brahma e o computador da Xuxa, que não tem tanta grana pra, às vezes, esperar o Facebook otimizar durante 7 dias, entendeu? Então, se o negócio não tá dando bom, ele tem que cortar e parar a campanha no mesmo dia. Então, são essas poucas nuances, assim, que eu vejo de diferença pra e-commerce e drop. Agora, pra infoprodutos, eu não vou saber tanto porque eu não toco meu tráfego do infoproduto. Uhum. Eu nunca toquei tráfego de infoproduto. De drop eu já toquei durante bons anos. Hoje em dia também tá tudo delegado. Mas eu sei que, por exemplo, de e-com pra drop não tem tanta diferença, sabe? Agora, pra infoproduto, não deve ter tanta, cara, porque o Facebook é muito intuitivo, assim, sabe? Vai ter na maneira como você aborda o cliente, vai ter na maneira como você faz o criativo, possivelmente. Mas dentro do gerenciador... A estrutura de campanha é semelhante. É semelhante. Entendi. Mas quando a gente fala de criativo, por exemplo, quais são os elementos que você visualiza que são extremamente importantes para fazer criativos visualmente atraentes, né? Para fazer a pessoa, pensando no drop, para fazer a pessoa comprar rápido? Legal. Uma coisa que eu enxergo, assim, é que a gente tá vivendo numa era onde os algoritmos estão cada vez mais inteligentes. Então, é muito sábio você já nos primeiros 3 segundos falar para quem que o seu produto está sendo direcionado. Eu vou citar um exemplo de um brother meu, que ele tem uma loja chamada Polar Express. Ele vende um inalador. Sabe aquele inalador que você coloca assim, que ajuda em épocas de seca? A gente teve aquele lá que você tem, será? Yeah. Artistas usam antes de cantar. A gente usou antes de subir ali No que artistas, né, cara? Os caras antes de gravar o podcast aqui tem todo o fonoaudiólogo, né? Mas, então, ele tem esse produto, ele vende pra pais. Porque, às vezes, as crianças, elas são mais sensíveis, né? A tempos de seca.
tempos de queimada como a gente teve agora. E aí, basicamente, o que ele fez? Ele foi pra frente de uma farmácia e falou assim: alô, papai e mamãe, você que tá precisando aí, tá sofrendo com dificuldades, seu filho tá gripado, seu filho tá ruim de garganta, etc. E aí mostra o produto dele, ou seja, ele testou vender esse produto num criativo só mostrando o produto, tipo, inalador, Pro, Max, não sei o quê. Blé, não vendeu nada. Ele pegou o produto, foi em frente a uma farmácia branca que chama atenção e falou nos primeiros 3 segundos: alô, papai e mamãe, segmentou o negócio. Isso é bom, porque o algoritmo, igual eu falei com vocês, ele é inteligente, ele vai começando a jogar apenas para esse público. Aí ele foi pro Chile gravar criativo, porque o Chile é com neve, né? E o produto dele é muito interessante, tá com neve. Citando um exemplo meu agora, por exemplo, na Mr. Maverick, a gente fez muitos criativos engraçados também, sabe? Então, a gente já fez criativo do Cuca Beludo, do Cuca, tá? É porque, tipo assim, é do Cuca... E aí a gente fez ele todo zoado, e depois ele foi lá e se transformou com as camisetas Maverick. Eu já vendi também um aparador de pelos masculino, que a gente teve uma pegada diferente também. Então, por exemplo, você que não quer machucar suas joias. Então, em vez de eu falar assim, aparador que apara... Entendeu? Você não vende as características, você vende o quadro na parede, entendeu? Você não vende a furadeira, você vende... o suco de laranja. Eu inverti os negócios aqui, mas vocês entenderam, né? Entendemos. Agora sim, Ficou bom. eu imagino, principalmente tendo uma equipe de 60 pessoas, o que para o mercado digital foge bastante do padrão, uma equipe desse tamanho, deve ter muita criatividade rolando ali, né? O pessoal dando ideia de criativo, de sugestão, e a equipe compartilhando, mas nem tudo funciona, né? A gente já viu os criativos mirabolantes que investiram em audiovisual e não deu nada, e às vezes um criativo simples na frente de uma farmácia vende muito. Você faz hoje teste de criativo? Se sim, como é o processo? Porque acho que muitas pessoas pensam, né? Tipo, eu vou subir um criativo e vai vender. Se não vendeu, tá tudo errado também. Mas não é assim que funciona, né? Então, cara, eu diria que assim, o dropshipping você tem que estar com toda semana você tem que subir novos criativos, tá? Então, se você hoje vende perpétuo no infoproduto, se você vende dropshipping, enfim... Se você tem ofertas a todo momento, all the time, você tem que estar tendo novos criativos toda semana. Esse é o primeiro ponto. Então você tem que estar testando. E cara, é impressionante. Você vai errar a maioria. 95% dos criativos não vão dar certo. Mas os 5% que vai dar certo, ele vai durar 2, 3 meses e vai vender muito, entendeu? Então, realmente, a gente tem uma estrutura aqui interna que toda semana tá testando criativo novo, seja criativo estático, que é através de fotos, seja através de vídeos, mudando o gancho. Às vezes eu gosto de falar numa estrutura Frankenstein, que é o seguinte, eu gravo, sei lá, 10 ganchos, então tipo, o que é gancho? Agora, é os primeiros 3 segundos, então tipo assim, ei você aí, que tá com dificuldade de se vestir melhor, é o gancho. Depois tem a estrutura, que é o quê? Aqui dentro da Mr. Maverick tem as melhores camisetas que tem o melhor algodão, ou seja, eu tô desenvolvendo o criativo, eu tô mostrando o que é meu produto, o que é minha solução, etc. E depois tem o final, que é o CTA. Então clique aqui em Saiba Mais e compre... Então clique aqui em Saiba Mais e compre o produto. Qual que é o lance? Essa é uma estrutura. Eu posso gravar 10 ganchos diferentes... 10 desenvolvimentos diferentes e 10 CTA diferentes. Depois eu só misturo eles, entendeu? Legal. Então eu pego o gancho 1, coloco com o desenvolvimento 3 e o CTA 2. E, ou seja, eu tenho uma combinação de criativos muito maior do que se eu gravasse os só 10 separados. Né? Exato. Então, isso funciona bem. Mas assim, eu diria que, cara, você tem que estar testando todo momento. Então, igual você falou, tem que estar testando pra você achar novos criativos. Porque o criativo que vende hoje, daqui a 6 meses vai parar de vender. Ou menos. O mercado muda muito, né? Uhum. Uma coisa muito dinâmica. Agora, quando você percebe que uma campanha em específico não tá performando legal, quais são os primeiros ajustes que você faz? Ou, então, quais são as métricas que você analisa de perto pra concluir que uma campanha não tá performando da forma que você esperava? Legal, hein? Bom, primeira coisa que a gente tem que olhar, pessoal, é se ela tá dando ROI, né? O que é ROI? Retorno sobre investimento. Se eu tenho uma campanha e ela vende bem, me dá dinheiro no bolso, cara, beleza. As minhas métricas secundárias, que é o quê? O meu custo por clique. Quanto que eu pago por cada clique pro meu site. O meu CPM, que é meu custo por 1.000 pessoas que veem o anúncio. Todas essas coisas que são secundárias, se eu tenho uma campanha que dá ROI, que dá dinheiro no bolso,
esquece, eu posso ter métricas secundárias ruins, mas se a campanha me dá lucro, beleza. Então essa é a primeira coisa que eu olho, se ela tá dando lucro ou não, porque no final das contas a gente trabalha para ter resultado. Resultado, no caso, é financeiro. E aí, se ela não tá dando ROI, eu tenho que entender o porquê. Aí sim que a gente olha essas outras métricas, assim, que eu falei com vocês. Será que o meu custo para anunciar para essas pessoas, que é meu CPM, tá muito alto? E aí pode ser um problema de público. Não, será que então o meu CTR, que é a taxa de pessoas que clicam no anúncio, comparada com a taxa de pessoas que veem ele, será que ela tá baixa? Porque se ela estiver baixa, o problema é o meu criativo. É a maneira como eu tô chamando as pessoas pro meu site. Se eu tô com uma taxa de cliques alta, muitas pessoas estão indo pro meu site, uma taxa alta, pra você ter noção, é 3%, 5%. Pra você ver o quanto que hoje em dia a gente tá disperso nos anúncios. Na real, essa taxa de CTR ela é baixa pra qualquer tipo de anúncio. Ninguém gosta de publicidade. Então, mas se eu tenho uma taxa alta, Iago, então, se eu tenho uma taxa alta eu não tô vendendo, então o problema possivelmente pode estar na página, no produto. Então, essas análises que a gente tem que fazer, elas são muito importantes, porque se algo não vende, tem algum motivo, né? Não é porque alguma coisa não vendeu, porque você é o Reginaldo que tá na sua casa com a mesa da Brahma e o PC da Xuxa, que você é azarado. Na real, tem um motivo que você não tá vendendo. Você tem que investigar esse motivo, o que que é, entendeu? Quando você tem clareza do que é, se é o criativo que tá ruim, que é o meu anúncio, se é a página de vendas que tá ruim, se é o preço. Às vezes o produto custa caro mesmo, né? Aquela balança que eu falei com vocês de preço barra valor, ela tá desequilibrada. Ou seja, você tem um preço caro pelo valor que você entrega que é muito baixo. Então, eu acho que esse tipo de coisa você tem que analisar sempre aí. Legal. Fantástico. Deu uma dica de ouro aí. A galera que extremamente. estiver atenta vai pegar um valor agregado muito bom disso. Agora você deu a dica de ouro, eu quero te fazer a pergunta de ouro, cara. Iago, como é que eu faço pra construir LTV em uma operação de drop? E já aproveita, pra quem nunca ouviu falar sobre LTV, explica pra galera o que é isso. Boa, LTV é Lifetime Value. Basicamente é o tempo de vida que o seu cliente tem dentro da sua loja. Essa é uma boa pergunta, cara, porque, por exemplo, dentro da Maverick, a gente tem cliente que já comprou 6 mil reais lá dentro. Caramba. É um caso à parte, né? Não é todo cliente que compra 6 mil reais, mas eu teve um cara que já comprou várias vezes. E homem, ele é muito fiel à marca, sabe? O homem tem preguiça de procurar outras marcas. Então, tipo assim, se ele gostou de uma, ele só vai naquela. Mas pra você tirar o homem da marca que ele tá também atualmente é muito difícil. Então, você tem que equilibrar esses dois pratos aí. Qual que é o lance? Dropshipping, as pessoas falam, né, que não dá para construir LTV, né, um longo relacionamento com o cliente, mas dá. Você tem que, primeiro, entregar uma boa experiência. Esse é o primeiro ponto, cara. Seu produto tem que ser bom, né? A embalagem tem que ser personalizada. Mas meu produto vem no AliExpress. Meu amigo, está em 2019 ainda, porque hoje em dia os próprios fornecedores você consegue personalizar a embalagem por $1, 50 centavos de dólar, ele já manda com uma caixazinha bonitinha da sua marca, etc. Então esse é o primeiro ponto. E embalagem personalizada não é experiência total, né? Você tem outros pontos de contato. Então, desde quando o pedido foi despachado, pô, fulano, seu pedido foi despachado, não se preocupe. Ter a personalidade da marca, sabe? Porque as marcas têm arquétipos também. Então, por exemplo, você pega a Apple, ela tem um arquétipo inovador, né? E tudo que você for ver dentro da Apple, ela conversa com esse arquétipo. Olha pra você ver. Então, o branding, o LTV, ele vem muito disso. De como você consegue fidelizar o cliente entregando uma boa experiência e tendo coerência em tudo que você faz dentro da sua marca. A QIFI tem esse posicionamento. Como é que você definiria a QIFI? Cara, pra mim, a QIFI é uma empresa de tecnologia no online e uma empresa de experiências no offline. E eu tô vivenciando isso aqui, hein, pessoal. Fui andar de helicóptero aqui agora. Cheguei no meu quarto, tava meu nome lá. Fiquei na melhor suíte do Mercury. Mas... porra, isso é branding, entendeu? Uhum. Então, eu não tinha essa visão, porque eu nunca tinha participado de uma experiência da QIFI. E, porra, agora a minha concepção sobre a empresa é outra, entendeu? Então, você vai tendo esses pontos de contato e aí você ganha LTV dessa forma. Então, o segredo para ter um bom LTV, primeiro, é ofertar uma boa experiência, porque se você não tiver uma boa experiência com alguma marca, alguma loja, você nunca mais compra nela, isso é óbvio. E depois, cara, ir fazendo ofertas para as pessoas que já estão dentro da sua loja, da sua base. Por quê? Porque quando você vende para alguém que já é seu cliente, primeiro, é muito mais fácil. Ele já comprou, já chegou. Por exemplo, se tivesse uma loja de marmita, você comprasse a marmita e tivesse chegado, você ia recomendar para sua amiga, para as pessoas que estão ao seu redor. Então, esse é o primeiro ponto. E vira uma bola de neve. Sabe por quê? Porque um fala com um e fala com o outro. Marketing boca a boca. Nossa, isso é muito forte.
É o mais forte que tem, cara. Pra você ver, grande parte das pessoas que me zoaram lá atrás, hoje em dia, são alunas da FNM. E conhecidos meus que também falam um pros outros. Eu já cansei de pessoas, sei lá, o porteiro do meu condomínio comprou a FNM. Aí o filho dele também comprou por causa do boca a boca, né? Porque ele tá no real. Só dando um exemplo do quão foda o boca a boca é. Mas voltando pra LTV. E é isso, cara, porque você não tem mais o dinheiro, você não precisa investir mais em anúncios pra captar esse cliente. Ele já é seu. Para você vender pra ele é muito mais fácil. Então, é margem pura, né? A margem de lucro, que é em média no dropshipping é 20%, vendendo para um cliente chega a ser 50% ou até mais. Por quê? Você vai ter o custo de mandar mensagem no WhatsApp, que é grátis. Um SMS, que é centavos. Um e-mail, que é grátis. Então, são essas coisas assim que eu vejo que acho que o essencial é ter uma boa experiência, cara. Legal. Totalmente. Uma boa experiência vai fazer eu me lembrar da loja de novo quando eu precisar daquele produto ou algo semelhante, né? Dores complementares, né? Isso. E eu adoro falar sobre marca, porque é muito sobre identificação, né? E personalidade. Bom. Tipo, as pessoas que usam iPhone têm uma personalidade X, as pessoas que usam Samsung têm uma personalidade Y. E é muito sobre se identificar. Agora a gente chegou num momento bem dinâmico do nosso podcast, que é um bate-bola jogo rápido. Onde a gente vai fazer perguntas rápidas e você pode responder com a primeira palavra que vier na sua cabeça ou, no máximo, uma frase. Boa. Fechou? Vou começar aqui. A principal característica que um bom empreendedor digital precisa ter. Inconformado. Tem que ser inconformado. Se você não for inconformado, você vai parar no primeiro obstáculo. Boa. O erro mais comum que você vê no dropshipping? Mais comum, cara, não persistir. Um conselho para quem quer escalar no digital. Busque conhecimento na fonte e esteja com pessoas que sabem o que estão falando. O maior desafio no dia a dia de quem trabalha com dropshipping? É trabalhoso, né? Como qualquer outra coisa na vida é trabalhoso. Então você tem que ralar mesmo. Um produto que você nunca esperava que fosse vender tão bem. Retrovisor panorâmico. Caraca. Tipo assim, o cara coloca no carro dele, já tem um retrovisor, mas ele é um retrovisor convexo. Eu não imaginava que você ia vender. Pois bem. Pra finalizar, um nicho que você acredita está em ascensão no dropshipping? Moda. Legal. Antigamente as pessoas não compravam nada na internet de moda, hoje em dia elas estão perdendo esse medo. Boa. É verdade, só esse mês já foram 3 compras. Lembrei aqui agora, assim, compras fitness, mas foram. Pô, que legal. Que bate-papo incrível, extremamente gostoso, né, didático. É verdade. Sempre muito bom aprender com especialistas como você, Iago, mas não terminamos, né? É o que nós costumamos finalizar o nosso episódio com uma pergunta reflexiva. Você topa responder? Claro. Vai eu ou vai você, Carol? Vai lá. Vou mandar. Iago, que mensagem você gostaria de ter ouvido quando você iniciou no digital que você pode transmitir hoje para quem tá acompanhando a gente do outro lado da telinha? Cara, não desiste. Eu sei que é difícil, eu sei que muitas das vezes a gente não tem ninguém pra nos apoiar no começo, mas os vitoriosos são aqueles que persistem, os vitoriosos são aqueles que veem no fundo do poço a esperança. Então, se você hoje está em um momento de dúvida, de frustração, de insegurança, de incerteza, você tem que continuar. Porque lá na frente, quando você olhar pra trás e ver tudo o que você passou, você vai sentir orgulho. Ou então, você pode sentir desprezo, você pode sentir que poderia ter feito muito mais. Depende de você para conseguir fazer o desfecho, ficar feliz. Então, acho que, sem dúvidas, esse seria o principal conforto que eu teria falado para mim lá atrás. De não desistir quando as coisas estavam nebulosas e que uma hora as coisas podem dar certo se você continua trabalhando, continua buscando conhecimento, continua consumindo KiwiCasts. Acho que é isso. Que legal. Que legal, cara. Muito bom. Que bate-papo agradável, hein, Carol? Didático. Sim, e muito maduro de negócio. Muito. Né? Apesar da pouquinho... Parece que você já viveu 50 anos, né? Não. Eu tava conversando ontem com o Carlos. Ele falou assim, cara, você é muito novo. Mas eu falei, cara, mas é tanta coisa que a gente passa, né? Assim, É forçado a amadurecer, né? Então. Alma velha, né? Temos o que agora? Nós temos os presentes pra você, pra Isa, que tá ali acompanhando a gente por trás das câmeras.
adocicar um pouco a vida de vocês, né? Um pouco Verdade. muito... Opa! Olha aí. Opa. Muito obrigado, Pedro. Olha cá, Olha só. um mimo pra você. Que isso. Olha só, pessoal. Que isso! Ó, acertaram até na blusa, olha só. No desenho meu aqui. Tá Acertaram na fidedigno blusa, esse, cara. hein? Dá uma na olhada blusa. aqui. Esse aí ficou muito bom. Oh, que isso, cara. Vocês estão muito... Literalmente, Muito fodas para aí, né? agradecer sua presença aqui, Iago. Muito obrigada pelo seu tempo, pelos conteúdos compartilhados. Tenho certeza que quem ficou aqui até o final aprendeu demais com você e vai querer te acompanhar nas redes sociais. Então deixa aí seus arrobas. Boa. @Iagor. Com I no começo e R no final. Perfeito. Show de bola. Vai aparecer aí na telinha. E pra quem ficou aqui com a gente até o final, se você ainda não deu like, não tá inscrito no canal, maluquice, né? Já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber a notificação sempre que sair mais um KiwiCast. Deixa aqui nos comentários o que você aprendeu nesse episódio incrível com o Iagor. E antes de sair, a Carol precisa te dar um recado. Carol, o que essa galera precisa fazer, Carol? Acompanhar a gente no próximo KiwiCast, porque afinal de contas nós temos um compromisso, beleza? E eu te vejo lá. Tchau, tchau, galera. Tchau.